Olá, esse é o Conexão. A cidade de Foz do Iguaçu se destaca nas avaliações do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, desde o ano de 2009. Segundo o INEP, a média das escolas municipais do Brasil era 5,3, enquanto a de Foz do Iguaçu foi de 7,25. Essa média é obtida num cálculo feito pelas notas dos alunos nos exames de português e matemática na Prova Brasil. Os bons resultados chamaram a atenção de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, a UNILA, que resolveu pesquisar e descobrir quais foram as ações que resultaram nessas boas notas. Sobre essa pesquisa, eu converso agora com Henrique Kawamura, que é coordenador do Centro de Pesquisas Econômicas e Aplicadas da UNILA. Olá, Henrique, você me ouve bem? Olá, ouço sim. Maravilha. O que fez com que vocês fossem atrás desses dados? O que deu início a essa pesquisa? Bom, o que mais chamou nossa atenção foi justamente esse aumento do IDEB, que começou lá em 2009. Né? Então, por exemplo, em 2011, quando foi lançado as notas do IDEB para todo o Brasil, Foz do Iguaçu, uma escola de Foz do Iguaçu ficou em primeiro lugar, né? Sendo que tinha outras duas entre as 10 primeiras escolas no Brasil. Então isso começou a chamar muito a nossa atenção, porque não era fato aqui em Foz do Iguaçu de que nós tínhamos uma educação básica de excelência. Então a gente tentou verificar, e quando fomos atrás dos dados, verificamos que desde 2009 começaram a ter uma melhoria muito grande em toda a rede municipal de ensino. E essa evolução do IDEB, você consegue observar uma crescente até 2015, mais ou menos. Então, isso nos motivou a pesquisar quais foram os fatores, né, que mais influenciaram para que Foz do Iguaçu atingisse essa meta estipulada, e meta essa que a gente já ultrapassou das metas, por exemplo, de 2021. Então, essa foi a principal motivo de irmos atrás e pesquisar o que foi que Foz do Iguaçu fez de diferente que os outros municípios não fizeram. Quer dizer, era um resultado bem consistente, né? Porque você pegou uma evolução de 2009 a 2015, percebendo aí que houve de fato uma média elevada. E eu queria que você falasse agora que fatores foram esses que vocês identificaram, por que o município conseguiu ter um desempenho como esse? A gente, para fazer essa pesquisa, né, a gente fez uma análise qualitativa e outra quantitativa. Na qualitativa, nós fizemos uma série de entrevistas semi-padronizadas com todo o pessoal envolvido na educação básica, desde os professores, diretores, secretários da educação básica, merendeiros, pais dessas crianças. E tentamos entender mais ou menos o que essas pessoas achavam sobre a educação de Foz do Iguaçu. Então, por essas entrevistas, nós conseguimos identificar alguns eixos principais, por exemplo, a infraestrutura da escola, né? Todo mundo falava que tinha as salas de aulas tinha uma boa infraestrutura, apesar de algumas delas não terem, por exemplo, biblioteca, sala de merenda, o compromisso, né, também do núcleo familiar com o aprendizado desses alunos. Então, você tem, né, duas partes, né, uma que terceiriza o ensino básico, né, ou seja, os pais colocam a criança na escola esperando que a educação seja, de fato, somente responsabilidade dos pais. Mas mesmo esse problema, né, você consegue, as pessoas começaram a dizer assim, não, o núcleo familiar ele tem uma certa importância, uma importância muito grande para que os alunos tenham um bom rendimento escolar. A gestão pedagógica também foi uma das partes mais importantes que nós identificamos nessas entrevistas. E além disso, além dessa entrevista, nós fizemos também uma análise quantitativa, ou seja, utilizando os próprios dados do IDEB e também as notas de português e matemática utilizando os dados da Prova Brasil, né, que faz parte, né, que é com a Prova Brasil que nós conseguimos, faz parte do cálculo do IDEB. Então, nós pesquisamos para o sul do Brasil para fazer uma comparação de Foz do Iguaçu com o resto do sul do Brasil. Então, utilizamos metodologia específica para isso e identificamos que, por exemplo, Foz do Iguaçu, um aluno que estuda aqui em Foz do Iguaçu tem mais ou menos
quase 20% a mais de rendimento escolar do que um outro estudante do Paraná ou do sul do país. Agora, Henrique, esses são dados muito impressionantes. Haveria outros dados, como, por exemplo, mais investimento na infraestrutura da escola, questão de plano de carreira, isso influenciou? Influenciou, sim. Então, desde 2005, mais ou menos, começou aqui em Foz do Iguaçu uma cultura avaliativa, né, de tratar a educação como algo realmente importante. Então, foram feitas uma série de políticas, e são essas políticas que possibilitaram que Foz do Iguaçu aumentasse o rendimento, tanto no IDEB como no rendimento escolar de cada aluno. Então, foram feitos, por exemplo, construções de novas escolas, reformas de várias outras escolas, construção de sala de merenda, de piscina, de ar-condicionado nas salas. Então, esse foi o primeiro passo, né? Investir na infraestrutura dessas escolas. Além disso, tiveram outros programas que também nós acabamos identificando como preponderante para o aumento desse índice. Por exemplo, o programa FICA, né? Era um programa que havia uma equipe que ia nas escolas pesquisar a escola, ver o que está acontecendo, que era um programa basicamente para diminuir a evasão escolar. Naquela época, a Foz do Iguaçu não tinha nenhum tipo de evasão escolar, porque essas pessoas iam na escola identificar quais esses alunos que estavam faltando mais, conversavam com os pais, conversavam com a diretora da escola. Então, esse também é um programa muito importante. E depois foi instituído um prêmio para a escola que atingisse a meta estipulada pela Secretaria de Educação. Então, a Secretaria de Educação, para cada escola, tinha uma meta, e se você atingisse aquela meta, todo mundo ganhava o 14º salário, né? E não era apenas o professor, eram todos que estavam envolvidos na escola. Então, era um trabalho de equipe, né? Desde a merendeira até o diretor, todos ganhavam esse 14º salário. Quer dizer, a gente está falando de coisas que, na verdade, a gente cansa de debater, né, Henrique? Que é a questão de você investir na infraestrutura, investir principalmente na formação do professor, estimular esse professor, né? Essa pesquisa mostra exatamente isso, né? Que se você investe, o resultado vem, né? Exatamente. E não é necessário um investimento tão grande. As pessoas sempre acham que para ter uma melhoria enorme, você precisa gastar o triplo. E não é verdade, porque se você utilizar os próprios recursos que temos hoje, de uma forma mais eficiente, você consegue ter esses mesmos resultados. Por exemplo, a gente vê que Foz do Iguaçu sempre está entre as melhores escolas, mas também tem um caso de Sobral, no Ceará, que é muito falado na mídia, né? Lá, por exemplo, quando começaram todas as políticas para a melhoria da educação, se gastava 25%, né, que era o mínimo constitucional das receitas do município para a educação básica, e depois eles estavam gastando apenas 26%. Então era uma diferença de apenas 1%, e você conseguiu fazer com que Sobral se destacasse no cenário nacional. Outras experiências também no Brasil, por exemplo, no caso de São Paulo, é a mesma coisa. Você não precisou um investimento tão grande para conseguir bons resultados, né? Então você consegue. Claro que, no caso de Foz do Iguaçu, precisou fazer primeiro essa melhoria da infraestrutura das escolas, que eram precárias, né? Algumas escolas estavam realmente muito sucateadas. Então esse foi o primeiro passo, né? E depois essa política de trabalho em equipe, né? E todo mundo observar que realmente a educação importa, e não é só o trabalho do professor que vai fazer com que o aluno aprenda, mas sim desde a merendeira, que vai fazer a comida para aquele aluno comer uma comida nutritiva, e desde a gestão da diretoria da escola. E, em contrapartida, também a gestão da própria Secretaria de Educação. Então, é um trabalho que envolveu todo mundo. Tá? Então, você não precisa de tanta coisa para você conseguir bons resultados. Com certeza. Henrique, eu quero agradecer a sua participação. Para nós é uma alegria mostrar um exemplo de bons resultados na educação, que é a nossa principal bandeira aqui. Muito obrigado pela sua participação, viu? Obrigado a vocês. A você de casa, obrigado também pela companhia. Se quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.